Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o RBRR, um fundo de papel que tem CRIs atrelados ao IPCA e ao CDI dentro da sua carteira, um fundo com uma pegada bem high grade, e a gente sabe que em períodos de crise esses fundos têm sido, por enquanto, um refúgio dos investidores. Então vou comentar as movimentações, as compras, as vendas e principalmente as garantias. Afinal, os CRIs estão sujeitos a problemas. Quais são as garantias desse fundo? Elas são sólidas? Além disso, vou falar um pouquinho da reserva acumulada e não distribuída por cota e também sobre a taxa de sensibilidade. Comprando o papel, o fundo nesses preços, qual é a taxa que a gente está levando para casa? Pois bem, então começando aqui o vídeo, eu queria comentar primeiro sobre o resultado. Então o fundo distribuiu 95 centavinhos por cota no último mês, o que dá um yield aqui de 1,14, pagando então quase 15% ao ano, se a gente anualizar. Dentro do portfólio tem 42 CRIs, um PL de 1,2 bi. Aqui a taxa média, né, duration, perdão, de 4,3 anos. Aqui sim a taxa média de CDI mais 3 ou IPCA mais 7,5. Mas eu vou mostrar para vocês à frente a taxa de sensibilidade. Quem compra nos preços atuais está levando uma taxa média maior, tanto no CDI quanto no IPCA. Bom, quanto às movimentações. Então o fundo fez um investimento de 14 milhões no CRI Elbor, operação de desenvolvimento imobiliário de alto padrão de um projeto residencial localizado nos Jardins, em São Paulo. Aqui eu já quero fazer uma primeira observação. As empresas, quando a gente vê na bolsa, do setor de construção, então, por exemplo, a EZTEC, MRV, a gente vê que elas estão sofrendo bastante. E aí, nesse momento, tá? Não é uma recomendação de compra, mas eu prefiro investir em, seja fundos imobiliários ou propriamente direto na empresa, empresas, enfim, fundos que lidem com o alto padrão, porque ali geralmente a gente tem uma taxa maior, uma margem maior, e aí quando a gente está numa situação de crise, essas empresas conseguem apertar um pouquinho sua margem, mas ainda assim ter lucro. E também a inadimplência ali é um pouco mais difícil de ocorrer. Obviamente, nenhum setor é a prova de bala. Com uma crise nacional, uma crise internacional, todos os setores vão sofrer, principalmente da construção. Mas eu prefiro quando esse tipo de investimento de alto padrão, tá? Vou tentar fazer um estudo quanto a isso e trazer para vocês, comparando. Vamos ver se eu consigo fazer isso, porque eu teria que analisar muitos fundos e empresas. Bom, a operação foi originada e estruturada 100% pela RBR, e tendo como objetivo um retorno efetivo acima de CDI mais 3. E ele cita aqui que ele fez movimentos realizados e essa taxa de retorno projetada vai ser acima de CDI mais 4. Eu vou explicar isso abaixo. Mas aqui eu quero destacar a originação, estruturação e originação. Sempre comento que gestoras que conseguem fazer isso têm um diferencial justamente porque vão conseguir taxas melhores. Bom, segundo investimento, 11 milhões no CRI Barueri Logístico. Então é um financiamento e aquisição de um centro logístico. A gente sabe que esse setor está bem aquecido, então é interessante. Conta ali com a alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária de contratos e fundo de reserva. A operação também originada pela RBR tem uma taxa de IPCA mais 7,6 ao ano. Eles fizeram aqui uma venda de 14 milhões do CRI BTG Malls. E aqui explicando um pouquinho dessa movimentação que o fundo faz para conseguir uma taxa maior. Então ele fez uma venda parcial de 1,2 milhões do CRI Brookfield, apurando o resultado de 53 mil. Ou seja, ele fez uma compra no IPCA 8,85 em julho do ano passado e agora fez uma venda no IPCA mais 8,9. E aqui, pessoal, é o inverso, tá? Quanto mais alto você compra e mais baixo você vende, você tem o lucro. Então, o retorno da venda foi equivalente a IPCA mais 15,3 ao ano, com esse giro, esse destrave. Um outro exemplo, ele fez a venda parcial de 1 milhão do Crielbor, apurando o resultado de 35 mil. Então, a venda do CDI mais 2 no mês do investimento inicial, o retorno foi então equivalente a 4,11. Então, considerando esses ganhos adicionais, incluindo a movimentação que ele estou acima, também finalizada em fevereiro, o Crielbor tem uma rentabilidade projetada de 4,05 ao ano. E ele destaca que isso é gestão ativa, de conseguir fazer esse giro tanto para destravar a inflação, quanto para destravar ali a inflação acruada, quanto para conseguir gerar esse valor extra. E aqui eu já emendo para falar um ponto polêmico do fundo, que são as taxas. A taxa aqui de gestão mais administração dá 0,95. Está até ok, está dentro da média.
Entretanto, tem essa taxa de performance de 20% do QCD ou CDI. E o fundo, principalmente alguns anos atrás, alguns meses atrás, vinha sofrendo com duras críticas quanto a isso. E de fato eu não gosto disso também. Ao menos, entretanto, né, tem aqui a gestão ativa para compensar essa taxa tão alta. Eu queria destacar também a estratégia tática. Eu vou mostrar abaixo as estratégias do fundo, mas basicamente ele tem ali um core, que é onde ele investe a maior parte do seu PL em ativos high grade. E ele tem uma parte, uma fatia, que é uma parte tática, ou seja, ele compra FIIs, alguns para carrego e outros para ganho de capital. Então aqui ele fez a venda de 14 milhões do KNCR e comprou aqui 400 mil do VRTA. Tá? Bem interessante porque o VRTA tem vídeo aqui no canal também, o fundo high grade, ou seja, alinhado com a estratégia do RBR, estava bem descontado. Por outro lado, o KNCR estava ali, se eu não me engano, a última vez que eu vi, próximo do seu patrimonial. Então ele fez esse giro. Vamos acompanhar se nos próximos meses eles vão comprar mais aqui dos fundos que estão descontados, já que ele tem aqui essa estratégia tática também, né, dentro da do seu regulamento. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que deixem like. Eu estou me esforçando bastante para trazer vídeos para vocês todos os dias, tá bom? Vamos às garantias. Então aqui 43% das garantias são localizadas em regiões prime de São Paulo, como Faria Lima, Jardins, Pinheiros. Isso é interessante porque são regiões, caso a gente precise executar, tem maior liquidez, tem um valor maior agregado. Isso é bom. E 85% das garantias totais estão localizadas no estado de São Paulo, que também garante uma camada a mais de proteção, por estar aí no estado que tem mais dinheiro circulando, o estado mais desenvolvido do país. Cenário macroeconômico sempre interessante de ler, mas eu não trago aqui para não ficar repetitivo. Vou mostrar aqui um pouquinho da DRE para vocês. A gente consegue ver que o fundo gerou aqui 13 milhões esse mês, um valor bem relevante, né? Terminou ali os efeitos da deflação. E ele distribuiu um pouco mais de 12 milhões e 700 mil. Fez uma reservinha aqui de 450 mil. E o valor reservado por cota, então, é de 29 centavinhos. Bem interessante, aqui o fundo começa a constituir um colchão. A gente sabe que é sempre interessante ter para ter maior linearidade dos dividendos. Aqui a gente tem um pouquinho de gráfico dos dividendos, mas a variação da cota ao mercado, a gente vê que o fundo, apesar de ser novo esse gráfico, eu não gosto muito de comentar, a gente teria que ver daqui mais uns 5 anos, é interessante ver que o fundo vinha conseguindo aqui superar o CDI, agora realmente o CDI está muito alto e tem todo um cenário macro aqui que está pressionando a cota do FII para baixo, mas ainda assim é interessante a gente acompanhar isso aqui ao longo do tempo. Finalmente chegamos à tabela de sensibilidade, que é sempre bem interessante, eu gosto quando os gestores trazem. Atualmente acho que o fundo está aqui nessa faixa de R$ 84,00, mas ele chegou aqui a bater 82 pouco tempo atrás, está nessa faixa, então por volta desse preço ele paga um IPCA mais 10,2 até IPCA 10,7. Então mais ou menos 10,5. É um valor bem interessante, tendo em vista que a taxa da carteira, como a gente viu no começo do vídeo, é IPCA mais 7,3. Mas o preço está tão apertado que você compra nesses valores e leva para casa aí IPCA mais 10, 10,5. E no CDI mesma coisa, a gente leva para casa aqui entre 3,6 e 4,1. Bem interessante. Lembrando mais uma vez que não é recomendação de compra nem de venda, simplesmente estou aqui compartilhando com vocês os meus estudos, tá bom? E aqui, caminhando para a estratégia do fundo, eu resolvi falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu tenho notado aí uma fuga, digamos assim, dos investidores de papéis mais high yield para papéis mais high grade. Então eu quero comentar um pouquinho sobre a estratégia do fundo para quem não conhece. A RBR nos fundos dela, ela sempre divide em estratégias. Então ela tem a estratégia core, a tática e a de liquidez. E a core aqui são CRIs high grade, com muitas estruturas de garantias e também eles dão preferência para as originações e estruturações da casa para conseguir mais taxa. E aqui eu também destaquei que eles gostam de pegar operações que a gente não tem acesso, ou seja, são investidores profissionais. Isso aqui traz um diferencial também. O tático são focados aqui em ativos que têm um ganho de capital no curto ou no médio prazo. Então, por exemplo, fundos de papel que estão muito descontados, daqui a 6 meses, um ano, não sei, eles recuperam, o fundo consegue vender e fazer um ganho de capital. Tá, e liquidez, aí é bem óbvio, né? São papéis aqui no Tesouro, renda fixa, enfim, simplesmente ali para conseguir ter um valor para uma oportunidade.
Então, é bem interessante que o fundo aqui ele consegue mesclar, então, uma estratégia de bastante segurança, bem high grade, e tem ali uma fatia tática para poder fazer esse ganho de capital, mas ainda assim eles investem em ativos high grade. Então, a gente vai olhar os FIIs que eles compram, eu vou mostrar para vocês, são FIIs que estão alinhados com a proposta do fundo. Então, ele tem KNCR, ele tem MCCI, ele tem VRTA, papéis aqui um pouco menos agressivos, né? Obviamente são fundos imobiliários, mas são alinhados com o que a gestão propõe dentro desse veículo. Aqui ele comenta um pouquinho das principais operações, é bem interessante, mas eu vou passar para não ficar muito repetitivo. E eu quero mostrar também essa partezinha aqui no final, que é bem interessante, que eu vejo também muita gente com dúvida quando você tem ali um papel que está assim, multipropriedade, multidevedor e corporativo. Qual que é a diferença entre essas duas nomenclaturas? Então, a primeira, multidevedor, são operações em edifícios corporativos, parques logísticos, shoppings, enfim, onde o fluxo de pagamento do CRI é proveniente do aluguel dos locatários dos ativos. Então, você tem esses ativos, tem vários locatários, todos pagam aluguel, e com isso que o CRI é pago. E aí tem uma coobrigação de uma empresa sólida, caso dê algum problema nesse fluxo de pagamento. Esse tipo de operação geralmente vai ter uma taxa um pouquinho maior, porque o risco é um pouquinho maior. Por outro lado, a gente tem o corporativo, que são créditos em risco concentrado no balanço de um único devedor. Tá? Então você vai ter ali geralmente uma empresa grande, muito sólida, e a gente vai se basear nela. Obviamente que também tem ali garantias. E é por óbvio, se tem menos risco, você tem um pouquinho menos de retorno para poder uma coisa compensar a outra. Ele coloca aqui exemplos. Tá? Então achei bem interessante. Por fim, o vídeo já está ficando longo. Essa metodologia de rating da RBR. Não tem uma metodologia padronizada, então aqui ela explica como que ela faz para poder mensurar o rating das operações. Ela tenta sempre concentrar suas operações aqui em A para cima, tá? E aqui nessa tabela fica bem fácil de entender como que eles fazem esse rating. Eles separam o imobiliário e corporativo. Dentro do imobiliário eles vão olhar a garantia. Então ali vai ter cessão, fiduciária e tudo mais, o fluxo de pagamento e a estrutura. E no corporativo ele vai olhar a empresa e também a governança. Aqui ficou bem fácil para quem não entendia o rating de conseguir bater o olho e entender. Pessoal, basicamente é isso no vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Lembrando, tem um grupo do Telegram, está cada vez crescendo mais. A gente está se ajudando lá para todo mundo ganhar dinheiro ou não perder no atual momento. E também peço o like e a inscrição de vocês. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso. Até mais. Grande abraço.